semana, mas senti muita falta de estar aqui. Primeiramente, falando rapidamente, eu fui para Curitiba encontrar uma amiga minha, né, que é pastora. Nós nos conhecíamos só pela internet, e Deus nos possibilitou com a outra amiga que nos uniu, nos apresentou, a gente ter esse encontro. E desde então eu tinha gerado muitas expectativas no meu coração do que seria ali que Deus estava preparando. Então eu não fui só com expectativa de conhecer o lugar, e assim o Senhor fez. E eu senti um desejo no meu coração muito forte de louvar o Senhor, né? Desde então eu tenho tido muitas experiências incríveis. Desde já peço desculpa aos irmãos, eu não sou cantora, eu nunca cantei, sou desafinada. Mas é um louvor para a honra e glória do nosso Deus, né? Não é para a minha glória. E eu quero que o Senhor receba com um cheiro suave. Mas antes de falar propriamente de louvar, queria falar rapidamente sobre uma experiência que eu vivi lá. Lá tem um lugar chamado Jardim de Oração. E é um lugar incrível. Depois eu quero, se eu tiver oportunidade, eu vou contar os detalhes para os irmãos. Em um desses momentos incríveis que eu vivi nesse Jardim de Oração, foi falado para nós sobre aquela passagem de João 12, que diz assim, João 12, a partir do versículo 1 até o 3 somente. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Essa passagem ela é bem conhecida, né? A gente geralmente, quando se fala dela, fala mais da reação de Judas, quando ele viu Maria ter aquela atitude. Mas não se dá tanto valor no que Maria fez, né? Então, se a gente pudesse se transportar para aquele lugar, naquela época as mulheres não era comum as mulheres ficarem no mesmo ambiente que os homens. E a gente pode imaginar, quando Maria viu Jesus chegar, e ela deve ter pensado, nossa, o Mestre chegou, meu Salvador, meu Redentor, o que é que eu posso fazer para tratar ele com toda reverência, com toda honra e toda glória? Então ela lembrou desse frasco que ela tinha de um perfume caríssimo, e ela foi lá e ela despejou. Provavelmente ela despejou nos pés de Jesus porque ela não se sentiu digna de se aproximar mais de Jesus. Se a gente puder imaginar a cena, ela entrando naquela sala cheia de homens e ao mesmo tempo sendo julgada por todos eles por estar ali. E ela mesmo assim não fez ela parar. Ela continuou porque ela queria adorar o Deus dela. Ela sabia o que estava se aproximando e ela queria entregar o melhor dela e honrar o Rei, o Mestre, todo soberano, com o que ela tinha de mais caro. E por isso ela tomou aquela atitude de derramar aos pés do Senhor tudo o que ela tinha de melhor. Que hoje estejamos aqui e que estejamos buscando incessantemente derramar aos pés do nosso Senhor o que temos de melhor, a nossa própria vida, em louvor e adoração a Ele. Podem me ajudar, por favor, irmão. Queira
paz. Teu é o poder, eu sei o que podes fazer por mim, Senhor. Nada pode me convencer de que estou só. Eu creio, Deus, no teu amor. Teu é o poder, Senhor, o que podes fazer por mim, Senhor. Nada pode me convencer de que estou só. Eu creio, Deus, no teu amor. Todinha, até as paredes dela todas. É que se não é para ficar sentado, não. E levanta a mão. Tá certo, eu gosto de ver assim. Vai levantar, meu povo.
Para adorar o Senhor, tem que adorar em pé ou de joelho. Sem travar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela noite de hoje, Senhor, pela adoração, Senhor, que o Senhor esteja aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor já está aqui. Pai, eu venho te pedir sobre as famílias, Senhor, do bairro Ouro Verde, do nosso Brasil, Senhor, de cada família que da igreja remanescente, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar, Pai. Pai, eu te peço sobre a vida das crianças que estão com virose, sobre a vida do bebeço, Senhor, que o Senhor vai curando. Não só ele, mas todas as crianças que estão com essas viroses, Senhor. Que o Senhor venha curar, Senhor, todos esses pequeninos. Pai, eu te peço sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com teu amor, Senhor, com a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Porque somos falhos, Senhor. Tu conheces o coração de cada um aqui. Deus, eu te peço, Senhor, pela cada vida, cada criança, cada jovem, cada casal aqui na nossa igreja, não só daqui, mas da nossa imperatriz, do nosso Brasil, Senhor. O Senhor venha, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia sobre nós. Aí eu te peço uma unção, Senhor, sobre a tua igreja, sobre que as pessoas venham, Senhor, viver o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, que nós precisamos, Senhor, de fortalecer, Senhor, a cada dia em ti, que assim nós possamos te buscar, Pai, porque tu és o único e verdadeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada presença aqui. Receba, Deus, nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E bem ainda, meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Glória
propósito da vida dele naquela circunstância. Mas muitas vezes Deus nos permite passar por momentos ruins, Deus nos permite acharmos que estamos esquecidos, para que futuramente o processo que passamos sirva de exemplo para outras pessoas, para que o momento de sofrimento que nós estamos passando no momento de agora seja de aprimoramento para futuras gerações, que as circunstâncias ruins que passamos agora é o que vai servir para futuramente nossos filhos colherem, porque, como eu já disse algumas vezes, que muitas vezes o que nós plantamos hoje, quem vai colher são os nossos filhos futuramente. Então nós temos que depositar, nós temos que plantar sem esperar colher, porque nós olhamos para Abraão, que saiu da terra dele e peregrinou em terra alheia, sem saber que era a terra da promessa. Nós olhamos para pessoas na Bíblia, para os profetas na Bíblia que profetizaram e não viram acontecer, mas porque Deus falou que iria acontecer, eles foram e pregar o Evangelho. E é o que o começo dessa música traz para a gente nessa noite, traz alguns exemplos bíblicos, e eu espero que você se encontre nesse louvor. Estava esquecido, o céu
Nesse momento está no... Glaucia. Eu queria, irmão, você com fé. Nós estamos num ambiente, irmãos, onde o Espírito tem liberdade. Amém. Nós como igreja, irmãos, nesse ambiente de governo, uma palavra liberada aqui, irmãos, faz o morto ressuscitar, meus irmãos. A palavra é verdadeira, amém? Como diz o cântico, ele rompeu o véu, a tumba, tudo, irmãos. Não há inimigo para o nosso Deus. E nós pela fé, meus irmãos, porque nós somos igreja, irmãos. A igreja, ela faz isso, ela intercede, ela proclama, ela ora com fé, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o Deus de justo aqui, meu Deus. Já imaginou, irmãos? Nós vamos orar pela Glaucia em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos, estendesse as mãos, irmãos, com fé. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nesse ambiente de glória, onde o Senhor é que reina e que manda aqui, nós somos teus servos, Senhor. Nós somos o que cremos na morte tua, mas muito mais na ressurreição. E tu deixaste para nós que milagres maiores nós viveríamos e faríamos, Deus. Nós como igreja, aqui na cidade de Imperatriz do Maranhão, nós intercedemos pela Glaucia, Senhor, nesse momento. Assim como o teu Espírito translador transportou Filipe em Atos 8, nós cremos, meu Pai, que não há barreira para o Espírito Santo operar o milagre. Que o Senhor possa vir intervir, guardar, proteger, Senhor. O teu Espírito que é vida, que é renovador, meu Pai. Que nesse momento a tua mão possa ficar tocando em todas as células, Senhor, em todo o corpo dela, em todo o seu ser, os aparelhos, medicações, Senhor, seja o teu Espírito soprando, tocando mais íntimo, profundo. E nós liberamos uma palavra, meu Pai, de cura, de restauração. Liberamos uma palavra, Senhor, de tranquilidade. E que logo mais nós ouviremos o testemunho e dizer que o Senhor fez a obra. Para a glória do teu nome, Senhor, nós apresentamos a Glaucia nessa noite, nesse momento, nesse ambiente, meu Pai, de adoração. Porque nós somos a tua igreja. Nós não podemos deixar de reforçar a vida do Benício também, Senhor, que se encontra com uma febre muito alta, Deus. Ó Pai, que tu possa vir tocar no mais íntimo e profundo dele também. Uma criança chamada, meu Pai, que tem um propósito aqui na terra. E os filhos dos servos, Senhor, nós como igreja, nós liberamos palavra de cura também. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nós oramos, nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Acalma o coração. Fique tranquilo. Agora chegou a hora da espada. Amém? Deus é bom, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco nessa noite. É bom, irmãos. Servir a Deus é bom demais. É maravilhoso, com luta, com dificuldade, mas nós entramos num ambiente como esse, irmãos, os problemas ficam lá fora. Amém? Deus está aqui, você crê? Amém. Coisa boa estar na presença do Senhor. Quero convidar você a abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes dessa noite do culto, que é o nosso amado Emes. Graças a Deus por sua família, nossa amada irmã Karina. Muito feliz pela vida de vocês. Glória a Deus por isso. Quero agradecer meu amigo João Vitor. Fiquei muito feliz, João Vitor. Demais. Pela sua presença aqui. Glória a Deus. Deus é muito bom.
2 Timóteo capítulo 3. Os irmãos estão vendo os climatizadores, está faltando um, são 4. E eles estão embaixo, né? É porque os suportes não ficaram preparados. Aí a gente dá aquela ansiedade. E nós damos a nossa palavra que domingo estava aqui. É assim que nós fazemos, meus irmãos. Mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, mas se nós damos nossa palavra, nem que seja, de algum jeito tem que dar certo. Amém? E quando tiver os 4, vai ficar maravilha. Eles em pé, vai melhorar o ambiente. E isso eu quero louvar a Deus. É a oferta dos irmãos e os dízimos. Estou muito feliz, irmãos. E em dezembro agora, irmãos, nós vamos viver algo maravilhoso. Nós vamos começar uma série em dezembro. Não se preocupe, irmãos, que não vai ter nenhuma palavra daquela. Não tem aquelas palavras que saem, você sai meditando, pensando, rapaz, será mesmo se eu sou crente? Será se eu nasci de novo? Nós vamos, é um mês de gratidão. Eu e você, nós vencemos o Covid, irmão. Esse amém foi fraco, povo de Deus. Amém? Amém? Nós estamos aqui, irmãos. Por mais que nós estaremos na eternidade. Alguns irmãos teve o privilégio de não perder nenhum ente querido. Outros, infelizmente, vai estar na eternidade. Logo mais nós vamos nos encontrar com esse povo. Nós vamos abraçar, vai ser maravilhoso. E a série vai ser enchendo os cestos de gratidão. Nós vamos passar 30 dias, mês sobre gratidão, irmãos, na expectativa de um ano 2023. Viver o melhor de Deus. E, lembrando, que do dia 1 até o dia 7, nós vamos chapar aqui no Espírito, meus irmãos. 7 dias de culto assim, ó. Eu quero ver esse povo, irmãos. Irmãos, as primícias são um direcionamento. Nós não fizemos nenhum planejamento. Porque a partir do momento que é eu que planejo, ou os irmãos, ou a igreja, sem consultar o Espírito, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se nós recebermos do Espírito o direcionamento certo, meus irmãos, vai acontecer igual o povo do Egito. As pragas vinham, mas o povo de Deus não era atingido, não. Amém? Amém. Não falte, meus irmãos. Se comprometa, irmão, se desafie. Rapaz, eu quero ir os 7 dias. Tá pago. Vai ser algo maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 adiante. Quem encontrou diz, achei o tesouro. Achei o tesouro. O povo aí está, graças a Deus. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregados de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão logo longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas
essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio. A Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu quero ler bem aqui uma versão, só para nós ficar com um fundamento ok nessa noite, para nós sair daqui entendendo a palavra de Deus para esses últimos dias. O tema que eu vou pregar vai ser como nos comportar nos últimos dias. Vou ler aqui na versão A Mensagem. Diz assim: não sejas ingênuos, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro. Vai pegando aí, irmão, esse cenário está armado. Loucos por dinheiros, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito com os pais, cruéis e grosseiros, interesseiros e irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos e traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgico a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas os bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É um tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres estáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas, às vezes seguidas, e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés, renegados da fé e enganados do pensamento. Eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo recebeu o engano dos egípcios. Você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete o meu ensino, o meu estilo de vida e minha orientação, a minha fé, a minha constância, o meu amor, a minha paciência, os meus problemas e o meu sofrimento, e sofrimento com a dor que eu sentia em Antioquia, em Icônio e em Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitar. Isso aqui eu vou repetir. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitar. Não há como evitar. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé. Esse aqui também vou repetir. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé. Mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão de mal a pior. Mas não se permita se intimidar por causa disso. Preserve o que você ouviu e aprendeu
certo da integridade dos seus mestres. Que palavra, hein, irmão? Se o culto já encerrasse aqui, meus irmãos, como eu falei para os irmãos, como se comportar nos últimos dias? Como viver nesse cenário de uma forma santa, com integridade, com paixão por Deus, num cenário corrompido, num cenário onde cachorro não mija mais o pote, é o pote que mija no cachorro. Já não é a mãe e o pai que manda, mas é o filho. Como viver, irmãos, no meio desse evangelho fatiado, um evangelho que tem sido barateado, um evangelho que não traz profundezas às raízes dos cristãos, um evangelho egocêntrico. Como viver? Se eu quero levar as pessoas a Cristo, a minha família a Cristo, meus irmãos, eu não posso apenas me alimentar de um culto e viver em concordância com o mundo, em viver de acordo com o que o mundo está ditando, a ordem, o estilo de vida. Se nós queremos ganhar pessoas, se nós queremos salvar a nossa casa, como Noé salvou, nós não podemos viver de acordo com o que os padrões dos mundos estão estabelecendo, meus irmãos. Se eu quero viver diferente, eu tenho que ser diferente. O povo de Deus é diferente, meus irmãos. Amém. A família de Deus, ela é diferente. Mas hoje, irmãos, nós estamos vendo um tempo difícil. A Bíblia, irmãos, aqui há 2000 anos atrás, Paulo, quando escreve, ele já falava como seria o mundo. Já não é novidade o que nós estamos vendo por aí. Já não é coisa para nós se assustar, irmãos. E não é tempo de nós exaltar o poder do diabo, as artimanhas de Satanás, as ideologias, o que o mundo exaltar, essa glória do mundo, não é tempo. Nós vamos falar da glória de Deus. Nós vamos falar que Ele ainda está no controle, que Ele é o Senhor de tudo. E a tendência é piorar. Mas tem um povo, irmãos, que não vai se dobrar. Tem um povo que anda como Sadraque, Mesaque e Abednego. Um povo que não se prostra diante dos ídolos do mundo, mas se prostra diante daquele que criou todas as coisas. Amém. Que é o nosso Deus. E a Bíblia, irmãos, já falava isso, que por a iniquidade se aumentar, a ciência, o amor se esfriaria. As mensagens que o Senhor tem ministrado em nossos corações, pela irmã Mara, pelo nosso amado Rony, pelo Antoniel, pelo Gedaías, irmãos, não é mensagem de prosperidade. Enquanto muitos estão procurando prosperidade, nós estamos colocando fundamentos necessários para estabelecer a igreja que Jesus virá buscar. A igreja que Jesus vai buscar, irmãos, não é uma igreja morta. Ela não é uma igreja profana. Ela não é uma igreja adúltera. Ela não é uma igreja parada, mas é uma igreja viva, santa, fiel e viva. E essa igreja é eu e você. Sabe por que muitos estão pregando sobre prosperidade? Porque esqueceram de pregar a justiça. Porque se nós pregamos justiça, estabelecemos a coluna da justiça em nossa vida, irmãos, as outras coisas serão acrescentadas. A família que vive em justiça do reino de Deus, irmãos, é próspera. Então, estão pregando sobre prosperidade, mas esquecendo de falar da justiça. Porque a prosperidade só acontece quando a justiça de Deus reina. Pode ver quem vive, irmãos, na justiça de Deus ele é próspero. E a prosperidade, muitas vezes, irmãos, é você ter 3 refeições no dia, ou 2, mas sua família unida, servindo o Senhor, tendo prazer no culto como esse, a alegria. Vamos à casa do Senhor.
Seus filhos se interessando a cada dia, mudando, onde mentia já não mente mais. Tem alguns probleminhas ali, mas vai ser resolvido. Os casais se dando certo, irmão, entrando em concordância. Isso é prosperidade, meus irmãos. Prosperidade é o que nós estamos vivendo nessa noite. O Espírito chacoalhando nosso coração, a nossa mente dizendo que vale a pena servir o Senhor. Porque no momento de desespero, irmãos, ó, vai me rir. O que esse J não fará sentido. Dito isso, irmãos, a primeira coisa que eu quero apontar, do verso 1 ao 5, ele vai falar sobre a maldade da humanidade nos últimos dias. Nós lemos homens que não têm amor pela família, amor ao dinheiro, pelo sexo, ó, mais amantes do prazer do que de Deus, alérgico a Deus, irmãos, alérgico a Deus. Se chegar alguém dar uma palavra, um abraço, um graça e paz, uma paz do Senhor, um shalom, e aí, irmão, Deus te abençoe, ele tem alergia. É a Bíblia, irmãos. A maldade da humanidade nos últimos dias. Vocês ficaram sabendo que a famosa Andressa Urach ofereceu o sacrifício ao filho dela, novinho, irmãos. Vocês ficaram sabendo da mulher que matou os 2 filhos de 3 anos, outro de 10 e enterrou no quintal, 2 semanas, ficou enterrado, esquartejado. Você ficou sabendo do marido que matou a mulher porque o time dela ganhou, foi campeão, e o cara se incomodou, esfaqueou a mulher todinha. Você ficou sabendo da filha que a mãe vendeu uma propriedade, montou uma empresa no shopping para ela ganhar dinheiro. Ela sacoronhou com outra, chamou os manos da quebrada. Esses manos entraram na casa dela porque tinha um cofre, humilhou o pai e o irmão para dizer a senha, e eles não sabiam. O que ela fez? Matou o irmão e matou o pai, ficou esperando a mãe à noite. Quando a mãe chegou, mostrou, se desesperou: vou matar você, abre o cofre. Ela abriu o cofre, matou a mãe, e o cofre não tinha nada. Pegaram os corpos ali, pegaram o carro, abasteceram, tocaram fogo todo mundo dentro. Uma filha, irmão. É os últimos dias, meus irmãos. E você sabe de mais histórias. Nós passaríamos a noite aqui, irmãos, onde homens mandam matar a mulher por causa da sua herança, ou mulheres mandam matar o homem. O amor se esfriou, irmãos. Hoje, semana passada, um adolescente passou no Siqueira, um menino de 13 anos, pegou a menina de 14, reuniu os caras da facção, a menina de 14 anos, irmão, e mataram a menina. O ódio está reinando, irmãos, e a Bíblia já falava isso. E a gente não fica bem. É tempo, irmãos, de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e pedir para Ele esquadriar. Sabe por quê? Nós sabemos daquela famosa, da flor de lis. Ei, irmãos, aquela mulher foi conhecida mundialmente. Igrejazão no bairro, ó, alcançou tudo, os pobres, tudo. Adotou 50 crianças, 50, ó que coisa bonita. Mas ela fazia sexo com o outro, mandou matar o marido, está preso, sentenciou. Mas como é que pode? É a Bíblia que está dizendo que nos últimos dias aconteceria isso, irmão. Mas sabe como é que ela começou até bem? A habilidade de pregar, as vigílias de oração. Ó, ela ofertava, mas ela tinha coisa que não tinha mudado, irmãos. Esse texto aqui é para nós refletirmos qual lado que nós estamos. O lado de Timóteo, de Paulo, porque Paulo manda essa carta em Éfeso, como eu preguei domingo passado. Sabe o que acontece com esse povo que está se perdendo, irmão? Sabe aquele velho ditado que quem mente, quem rouba? A gente está achando que a mentirinha hoje não tem nada a ver, e teu coração está endurecendo.
Ei, irmão, estou falando da mulher conhecida mundialmente, ó. Xaramandá, curado, levantava e tudo. Espiritual. Que adotou 50 crianças, a igreja dela enorme. Menino de ONG. Porque começa assim. A gente esquece João 8,44. Que o diabo é homicida desde o princípio, irmãos. Ele é o pai da mentira e não se firmou na verdade. E a gente está achando que é normal mentir. Já virou um estilo de vida. Eu minto para parecer mais descolado, que eu faço alguma coisa. Irmão, não precisa mentir não. Seja verdadeiro. Porque nessa mentirinha teu coração vai endurecendo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se ele é homicida, homicida desde o princípio, e o pai da mentira, esse ditado popular é sério, irmãos. Que se a gente não se policiar, irmão, vai chegar uma hora que o diabo vai pegar o teu coração e a tua mente e tu vai fazer merda. Que faz, irmão? O que me dizer desses grandes líderes que já foram mesmo homens de avivamento e faz uma atrocidade dessa, irmão? Por que é? É porque a ovelha liga para esse pastor, ele está na casa dele. Aí a ovelha diz: tu está onde, pastor? Rapaz, eu estou viajando. Não tem pressão de mentir, irmão. Rapaz, eu estou em casa, mas eu não estou bem. O que é? Está parecendo não? Se tu me esperar amanhã, pronto, irmão. Rapaz, eu estou bem aqui resolvendo o problema. Verdade, irmão. Porque senão, irmãos, nós vamos cair na mentira. E a mentira, um abismo leva o outro. Que nessa noite nós possamos livrar desse mal, irmãos. Nós possamos abandonar tudo isso, irmãos. Isso não é coisa para crente, não. Se a gente quer viver o avivamento de verdade, Deus só vai derramar, irmãos, em corações, em caráter, em vidas transformadas. Se nós queremos viver o melhor de Deus de verdade, no Espírito, Deus está nos chamando, irmãos, nesse final de ano de 2022, nesse ano de 2023, está chamando os filhos e as filhas, os servos e as servas, os cristãos que não vão, irmãos, se corromper com esse mundo, os irmãos que vão estar na verdade, doido que doer. E essas pessoas nós nessa noite, porque essa palavra é para mim em primeiro lugar e para você, meu irmão. Amém? Segundo, o comportamento dos impostores da verdade. Esse aqui é claro também, irmão, no dia de hoje. Os impostores da verdade, é aqueles que se fingem que são bons. Que eu e você nós conhecemos. Esses estão no meio da multidão. Nessa noite, Jesus está chamando eu e você para sair da multidão. Para nos declararmos como discípulos, como servos genuínos. Porque a multidão, irmãos, ela não tem rosto. Ela não tem rosto. A multidão não tem identidade. A multidão não tem face. A multidão, ela não tem propósito. A multidão, ela não tem chamado. É aquele tipo de pessoa que vem aqui e fala um negócio, pula na multidão do para ninguém ver ele. Porque não tem como ver. Essa semana, um rapaz mandou o Instagram dele. É Bill que fala, né? Pessoa desatualizada. Botou lá: servo de Cristo. Não foi discípulo de Cristo, mas foi discípulo. Identificação, irmãos. Quando a pessoa olhar, vai ver que é o homem de Deus. Que é assim que nós temos que ser, irmão. Não pode ter vergonha, não. As nossas redes sociais têm que carregar a identidade do céu, irmãos. Amém. Nosso coração, irmãos, por onde nós andar na faculdade, no trabalho, no rol de amizade, a pessoa tem que saber que nós somos crente. E é quadrado mesmo. Se perguntar, tu é quadrado. Pois é. Quando Jesus estabeleceu a Nova Jerusalém, ela é quadrada. Só entra quadrado. Redondo, descolado não entra. Está na Bíblia, irmãos. Apocalipse. É ou não é? É tempo de nós sairmos da multidão, irmãos. A multidão não tem rosto, não tem fisionomia. De nós identificarmos que nós somos discípulos. A pessoa que vai ser nossa amiga, ela está sabendo. E a cara está dentro da minha alma. Ele está dizendo, é tempo, irmãos, de nós orar pelas pessoas e entender, ó. Quero você lá na igreja, ó. Aqui é no grupo. Ó, cuide de oração, bora lá. Porque, irmãos, é tempo. Porque, irmãos, nós estamos num tempo que tem pessoas que, se tirar um microfone como esse,
tirar um instrumento como esse, tirar vocês da frente, tirar a igreja, ela não é nada diante de Cristo. E é o que mais conta. Tem pessoas que a unção está aqui, ou aqui. Mas se tirar tudo, quem somos nós, irmãos? Quando tiramos a roupa de crente, a Bíblia, quem somos nós? Nós temos estímulo para servir a Cristo ainda? Nós temos algo para oferecer para Ele? Ou apenas a igreja, como hoje está bonita? Mas quantos cultos nós tivemos aqui, de homens e mulheres que estavam aqui, apaixonados por Jesus, culto de oração? Quantas vezes eu recebi áudio de pessoas chorando, quebrantadas na presença de Jesus? É isso que importa. Como a irmã, a música que o louvor que a irmã Maurício cantou. Se jogar, irmãos, de verdade. Porque o Senhor esquadrilha totalmente o nosso coração. E só tem uma vida com Deus, irmãos, quem firma essa aliança, independente de igreja ou não, quem está com Cristo ou não, quem vai aplaudir ou não, se eu vou cantar ou não, se eu vou pregar ou não, se eu vou adorar ou não. Isso é para nós nesses dias, irmãos. Provérbios 5:21 diz: lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. A versão mensagem, essa aqui. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você, e você se verá perdido na escuridão. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas levarão a um beco sem saída. Deus está me vendo aqui hoje, no microfone, mas daqui a pouco Ele vai me ver. De manhã Ele vai me ver. Durante o dia Ele vai me ver. Por onde eu andar, a Bíblia está dizendo que Ele, estou de olho. Acessou um negócio diferente aí, né? Edifica, abençoa a igreja, abençoa a tua esposa. Acho que não. Bicho, está conversando o que aí? Está ajudando, está discipulando. Ele está vendo, irmãos. Deus viu, irmãos, quando Eva conversou com a serpente. Deus viu quando Davi arquitetou o plano. Deus viu Adão tentando se esconder dele. Deus viu Jonas comprando a passagem para fugir do propósito. Deus viu, irmão, José sendo vendido pelos seus irmãos. Deus viu Judas traindo Jesus. Deus viu Pedro negando Jesus. Ele vê tudo. Pastor, e o que fazer? É só orar, meu irmão. Ou eu e você tomamos uma decisão de ser verdadeiros, autêntico. Lembra que dentro da igreja tem um joio e o joio e o trigo e o joio. Quem é eu e você, meu irmão? Esse joio pode ser eu, irmãos. Estou aqui, pastor, pregando. E Deus não tirou não, nem arrancou ainda não, porque Ele disse que vai chegar o momento. A mensagem que eu quero dar para você hoje, irmão, para você não ir nesse me leva, nesse evangelho mentiroso, que não muda, que não capacita, que não prepara, que não deixa você apaixonado por Jesus. Ou você está dentro da igreja, irmãos, é pensando toda hora coisa errada, é fazendo coisa errada, é arquitetando, irmãos. Como tem muitos por aí, eu quero livrar você da boca do leão nessa noite. Deus falou no meu coração, eu quero livrar aqueles que eu vejo no coração intimamente, servos autênticos e verdadeiros. Amém. Da boca do leão, irmãos. Não é uma palavra dura, irmãos. É uma palavra de vida, de alegria. É a palavra de nós sairmos aqui hoje. Deus falou comigo, Deus me deu mais uma oportunidade, Deus quer renovar a minha aliança. E se você estiver errado? Se você estiver certinho, continue, meu irmão. Amém? Amém? Tudo isso que às vezes acontece, irmãos, na nossa vida, que Deus nos empurra muitas vezes por causa do problema, ou está sozinho, que às vezes nós sentimos só. Como foi cantado da música de José, se sentiu só, Jesus rejeitado.
Tudo isso é para empurrar nós para Cristo. É para tirar nós e colocar em uma solitude. A solitude, ela é diferença de solidão. Uma pessoa que está na solidão foi pessoas que abandonaram, rejeitaram. A solitude não. A solitude é quando nós abandonamos as pessoas para ficar com Cristo. No secreto. É real, irmãos. Porque Deus vai nos dar as estratégias de um domador. E eu e você, irmãos, temos 6 animais que temos que tomar todos os dias. Uma vez um jovem chegou para um velho, rosto sofrido, pálido. E aí o jovem perguntou para o velho: o senhor está assim, parece estar meio acabado, desanimado. O senhor era para estar feliz, seus filhos já estão criados, seus netos, já tem até bisneto, está tudo uma maravilha. Ele: meu filho, todo dia eu tenho uma dificuldade grande. Aí o jovem: mas como é? Olhou para ele assim, né? Pai, todos os dias eu tenho que domar 6 animais. Aí o jovem disse que olhou assim, procurou, não viu esse zoológico todo. Ele disse: meu filho, eu vou te explicar, vi que tu ficou confuso. Eu e você, nós temos 6 animais que precisam ser domados todos os dias. Nós precisamos domar um casal de falcão, um casal de águia, um casal de coelho, um jumento, uma serpente e um leão. Eu jogo assim para ele: você vai estar ficando doido. Ele: vou te explicar. O casal de falcão é os meus olhos. Todos os dias eu tenho que tomar ele para não ver coisas que não me edificam, que não beneficiam. Eu tenho que regular diariamente esses olhares. É uma luta. O casal de águia são as minhas mãos, as garras da águia, para não pegar o que não deve, nem fazer o que não devo com as minhas garras. O casal de coelho é para os meus pés, que às vezes ele é ansioso ou agitado, ele quer ultrapassar processos, ele quer me levar em lugares que não é bom, que é prejudicial. E para mim o do mais difícil é a serpente, por mais que ela esteja enjaulada em 32 grades, que é a língua, 32 dentes, jaula. Essa é mais difícil, porque quando ela fere, irmãos, quando ela machuca, solta o veneno dela. Ou quando o Provérbios 6 diz a respeito que ai daquele que cria contenda, é como se fosse uma serpente voadora que voa sobre a igreja, aí lança semente de contenda. Deus abomina isso. E o velho diz que, rapaz, é difícil. E nossas palavras, nós sabemos, irmãos, que ela é poderosa para trazer vida ou morte. Provérbios 18, 21 diz isso. Eu até compartilhei com os irmãos sábado a frase do pastor Alexandre Mineiro. Ele diz assim, a respeito da língua: nossas palavras precisam ser aliadas e usadas como ferramentas de construção e não de destruição. As nossas palavras, o que nós falamos sozinho ou com pessoas, tem que ser uma ferramenta de construção e não de destruição. Nossas palavras, ela pode estar construindo pontes para nós podermos passar, ou ela está cavando um buraco para nós cairmos. Olha que forte, irmão. Como é que está esse animal dentro da gente aí, meus irmãos? Tiago diz isso. O outro animal é o jumento. Irmãos, quando eu ouvi isso aí, fui confrontado. Porque ele é preguiçoso, é manso, não quer fazer atividade física, é o corpo, irmão. Eu sei que tem uns irmãos que se identificam comigo aí. O bicho é burro.
ele é acomodado. E o último animal é o leão, que quer dizer um coração, onde tem muita vaidade, é orgulhoso, guarda rancor. Qual desses, irmãos, que nós estamos precisando de uma atenção para tomar? Qual desses animais? E esses animais estão na nossa mente e no nosso coração. Amém? Amém. O último ensinamento a respeito de humanidade má e dos impostores contra a verdade. A terceira, Timóteo, segue meu exemplo, o exemplo de Paulo. Não vou ler para vocês aí, nós lemos do verso 10 ao 13, que ele diz: você sabe do meu ensino, você sabe do meu sofrimento, você sabe da minha fé, você foi instruído, você foi ensinado de acordo com a palavra. Então, não se esqueça, viva nesse padrão, não se amode. A lei natural nossa, irmãos, minha e sua, é nascer, crescer, amadurecer e depois morrer. A ordem normal. Amém? Amém. A espiritual também é assim. Nascer de novo, entregar a vida para Jesus, crescer na graça e no conhecimento, ter maturidade cristã e morrer com o mundo, irmãos. Esse é o propósito. É eu e você morrer. Eu sou um pastor, irmãos, que tem que dar parte para vocês, deixar bem gordinho. Mas eu estou preparando vocês, irmãos, é para morrer. Não é para viver, não. Estou deixando você bem peludinho, bem bacaninha. Só savando. Final do ano está aí. Eita glória. Eu me incluo também, meus irmãos. É nisso, irmãos, que nós temos que compreender. O verbo que eu gosto de citar aqui, do cristianismo, é: nós temos que ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz, viver o que a Bíblia diz e ensinar. Mas no tempo geral da igreja brasileira e mundial, muitos lêem a Bíblia. Entende, irmãos, tem cara aí top. Estava conversando sábado com um casal, nós estávamos falando de um rapaz que prega, fala bonito, irmão. É top, irmãos. Mas na hora de viver, irmãos, porque dói, irmãos. Porque é o Evangelho. Aí só quer ler, entender e ensinar. Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como pular a etapa. Paulo entendeu isso. Paulo, no Romanos capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Por isso que ele diz para Timóteo: segue. Olha o que ele diz: sou servo de Cristo. E olha as marcas dos servos: humildade, simplicidade, obediência e submissão. Ei, irmão, Paulo foi esquecido pela igreja há 14 anos. Ficou recebendo só do próprio Cristo, criando tenda. Um dia eu vou pregar sobre Paulo, irmãos. Nós vamos viajar na história, você vai ver, entender. 14 anos, irmão. Mas mesmo assim não deixou de ser submisso à igreja de Jerusalém. Mesmo Pedro querendo ser hidrobeiro, mas ele era submisso, obediente, porque ele entendeu. Porque se Deus colocou Pedro como apóstolo, João, Tiago à frente como clero da igreja, eu tenho que ser submisso, eu tenho que obedecer. Fui chamado, separado por Deus, chamado para ser missionário, pregador, apóstolo, mestre, implantador de igreja. Qual é o meu chamado e o seu chamado? Depois do céu. Que nós queremos, irmãos. Todos nós aqui. E a humanidade está precisando do seu dom, do seu talento para queimar por Jesus, para trazer mais pessoas. Ele diz: sou devedor de Cristo. Ele tinha uma dívida, irmãos. Por isso que ele deu a vida, porque ele não se achava digno. E ele disse: estou pronto. No verso 15 de Romanos 1,15.
prontidão para servir, prontidão para obedecer, prontidão para sofrer pelo Evangelho, prontidão para fazer o que for necessário em prol do Reino. As convicções de Paulo, irmãos, não afastaram ele da caminhada cristã, mesmo com o sofrimento. É essas convicções, irmãos, que não vai fazer nós nos perder no Evangelho. Amém? Amém. Qual é a convicção que eu e você estamos tendo? Para nós termos essa convicção, para nós não sermos o joio, para nós domarmos o leão, irmãos, nós temos que aceitar a recomendação de Paulo aqui. No final ele diz: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe ensinei. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles que aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro, para trazer, para perceber o que não está em ordem e trazer em ordem. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar, capacitar o seu povo para toda boa obra. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Romanos 12, 2, o texto clássico: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia deve ser meditada, irmãos, dia e noite, como foi orientada para Josué. A meditação, irmãos, é permitido que essa palavra nos mude. E uma frase de Dele Mude, ele diz: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Para nós chegarmos até o final, irmãos, para nós não viver esse costume, suportar. Entenda, irmãos, que tem pessoas que dizem que é crente e vai te enrolar. Sai daqui sabendo disso. Ela se diz crente, ela não é crente. Tem pastor que você vai ver que ele se diz pastor, mas vai fazer coisa errada. Não desanime por causa disso. Eu já fui enrolado com um cabra crente. Rapaz, o cabra me enrolou 2 vezes, na terceira o cabra meu gato. É ele Deus, irmão. Você que tem seu empreendimento, seu negócio, o cara tinha um negócio na época, há 5 anos atrás. Não vou dizer o nome aqui não, porque cabe ético. Enrolou eu, enrolou outro amigo meu daqui também. Vou dizer o nome, o Sérgio da Valdez. E é crente, irmão, presbítero. Presbítero. A Bíblia diz a respeito disso nos últimos dias. Eu e você estamos vivendo nos últimos dias. Que possamos ser como Paulo e Timóteo. Amém? Amém. Feche os olhos, irmãos, em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra e sentiu no seu coração que necessita fazer uma reconciliação, vou entregar a vida a Jesus, irmãos. A mensagem de hoje é de alinhamento, dando continuidade. Você que tem feito coisa errada, não tenha vergonha não, irmão. Você que não entregou a vida para Jesus, que nem mesmo você não sabe por que você tomou essa decisão. Irmãos, eu quero chamar você nessa noite, um passo de fé. Talvez você não entregou ainda porque você ainda faz um negocinho aí, porque você tem medo. Ei, rapaz, eu ainda ouço alguma música. Ô, rapaz, o meu linguajar, a minha palavra. Irmão, o Espírito Santo quer te capacitar nessa noite. Ele quer te transformar. Creia nessa palavra. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Quem sabe nessa noite, irmãos, a maior promessa se cumpre nessa noite. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos aqui subiremos. Irmãos, essa é a esperança da minha vida. Eu acordo e durmo pensando isso. Senhor, eu quero subir para a eternidade contigo. Você que não entregou a vida a Jesus, você que está afastado, irmãos, quero convidar você aqui à frente. E Deus está falando no meu coração, irmão. Chegou o dia, chegou a hora, não dá mais para adiar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que saímos de casa e não sabemos se voltamos. Há alguém nessa noite? Que queira tomar
tomar essa decisão, que queira se reconciliar, eu queria chamar aqui à frente alguém essa noite. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Quero convidar a ficar de pé. Se você ficou com vergonha, depois nos procure, irmão. Nós queremos orar por você. Traga sua vida a Jesus. Coisa boa, irmão, ser crente. Coisa boa ouvir uma palavra dessa. Deus fala muito no coração. Coisa boa. Estarmos na eternidade com Cristo. Amém. Quero dar um aviso. Passa bem, Monalisa, por favor.